Seguindo, então, o 19º e o 20º milagre de Jesus, estão em Mateus 14. Alimentação dos 5.000. Quando Jesus ouviu isso, se retirou dali com um barco para um lugar deserto, a sós. E quando o povo ouviu, seguiu a pé desde suas cidades. E ao sair, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, e curou os que estavam enfermos. Ao cair da tarde, aproximou-se deles seus discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora está avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem o que comer. Jesus lhes disse: não tem necessidade de que se retirem. Dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Então mandou a multidão recostar-se sobre a relva, e tomando 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e ficaram satisfeitos, e recolheram o que sobrou dos pedaços, 12 cestos cheios. E os que comeram foram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O milagre da primeira multiplicação dos pães, que Jesus realizou. O 20º diz sobre o dia em que Jesus andou sobre o mar. O Senhor Jesus anda sobre o mar. Em seguida ordenou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E uma vez que despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quando chegou a noite, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na 4ª vigília da noite, Jesus veio até eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E puseram-se a gritar, cheios de medo. Porém, em seguida, Jesus lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, caminhou sobre as águas e para ir ter com Jesus. Mas ao perceber o vento forte, teve medo e começou a submergir, gritando: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando eles subiram para o barco, acalmou o vento. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então aqui nesse milagre, eu acredito que em cada milagre tem um propósito e algo por trás. Aqui é a mesma coisa que Jesus nos dizer para nós não termos medo, Que Ele estará nas tempestades conosco, que Ele estará à deriva no mar, que Ele estará juntamente no barco. E para termos fé, acreditar nele, Realmente esperar nele sem ter medo, que a nossa fé é o que nos sustenta. Vamos para o 21º. Jesus cura um jovem lunático. Quando eles chegaram aonde estava a multidão, aproximou-se-lhes um homem que ajoelhou-se diante dele, dizendo: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático, e padece muitíssimo, pois muitas vezes cai no fogo
e muitas na água. Eu o trouxe até os discípulos, mas não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-me aqui. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então, mais um milagre de cura de Jesus, que ele diz que eles tiveram pouca fé, tanto as pessoas para quem ele foi levado, os discípulos, quanto para aquele pai daquele menino, né? Porque não depende somente daquele que fala, mas sim daquele que crê. 22º, Jesus cura um surdo mudo. Tornando a sair dos limites de Tiró e através de Sidom, ele se dirigiu ao mar da Galileia, através da região de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus o levou à voz, à parte da multidão. Meteu os seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou na sua língua. E, levantando os olhos ao céu, deu um suspiro profundo e disse: Efatá, isso é, abre-te. Os seus ouvidos se abriram, e o que prendia a sua língua se soltou, e ele começou a falar corretamente. E ordenou-lhes que não dissessem a ninguém, mas quanto mais o ordenava, tanto mais eles o proclamavam. Eles estavam sobremaneiras atônitos e diziam: tudo faz parte, tudo faz bem. O mesmo faz ouvir o surdo e falar os mudos. E em seguida temos o 13º, em Marcos também, no versículo 8 de capítulo 1 ao 9, alimentação dos 4.000, que é a segunda multiplicação de pães, né? Naqueles dias, novamente havendo uma multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Minhas entranhas me movem de compaixão por essa multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que de comer. E se os despeço em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de muito longe. Seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém nesse deserto ter pão suficiente para satisfazê-los? E perguntou-lhe: Quantos pães tendes? E disseram: 7. Então mandai a multidão que se assente no chão, e começou a dá-los aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E eles o serviram à multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e depois de os ter abençoado, disse que fossem servidos também. Estes começaram a saciar-se e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram os 4.000 e os despediu. Então, a outra multiplicação dos pães que Jesus fez enquanto ele estava no deserto pregando, e o povo seguia sem maior preocupação, porque sabia que ali estava o Todo-Poderoso, né? Aquele que a enfermidade obedece, que até ele tem poder sobre a morte, né? Sobre o vento, sobre a natureza. Então eles iam, porque ali, nessa altura, já era muito mais os que acreditavam nele, os que queriam aprender com ele e professar a fé dele,
do que os que eram contrários, né? Mesmo porque aqueles que não acreditavam, na verdade, eram meio que subordinados ao poder do governador, daquele que coordenava a sua cidade, né? Aquele que impunha regras desde antes de aparecer Jesus. Porque, como eu disse no vídeo anterior, eles não tinham muito em quem acreditar, senão obedecer às regras ali que eram impostas pela aquele ser que estava lá no topo né, que comandava tudo. E aí eles cabia somente obedecer para que não qualquer dano não lhes ocasionasse, sendo contrários ao que o imperador, enfim, dizia a eles. O 24º é sobre a cura de um cego. Chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tocando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E depois de cuspir nos seus olhos e de impor as mãos sobre ele, perguntou-lhe: Vês algo? Ele levantou os olhos e disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e olhou firmemente e ficou restabelecido. E assim começou a ver todas as coisas com clareza. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém no povoado. Jesus cura, e ainda assim ele usa da sua humildade. Ele não pede para que, em muitos casos, para que contem, para que divulguem. Ele não quer ser reconhecido pelo que ele faz de bom, pelos milagres. Ele quer ser reconhecido como um filho de Deus que professa o caminho verdadeiro, né? Então, é por isso que diz que em cada milagre há algo por trás. O 25º, a mulher de fé da Cananeia. Saindo Jesus dali, retirou-se para a região de Tiró e de Sidom, e eis que a mulher cananeia, que havia vindo daquelas regiões, gritava, dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está gravemente atormentada por um demônio. Porém, Jesus não lhe respondeu palavra. Então aproximou-se seus discípulos, rogaram-lhe, dizendo: Diga-lhe que se vá, pois vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então ela veio e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, pois também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E a sua filha ficou sã desde aquele momento. A fé, mais uma vez, a questão da fé. A fé daquela mulher, ali na verdade, ela disse assim, a questão dos farelos, dos farelinhos de pão, das migalhas, ela estava se referindo ao amor, Um pouquinho de amor de Jesus seria suficiente para curar a filha dela. Então, Jesus viu que ela tinha muita fé e que ela estava falando nesse sentido, realmente disse que fosse e que a sua filha estaria curada, naquele momento, pela vontade dele, principalmente pela fé dela. 26º,
pagamento do tributo do templo, onde Jesus paga os impostos, né? Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e lhe disseram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Ele disse: Sim. E ao entrar ele em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Pedro lhe respondeu: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e dá-o para mim e por ti. E dá-o por mim e por ti. Então, Jesus instruiu, né, a Pedro para que fosse ao mar lançar as redes, lançar o anzol, e o primeiro peixe que ele fisgasse, ele abrisse a boca, e dentro da boca do peixe havia uma moeda de ouro, né? Esse estáter, né? Algo valioso ali, que era para ele entregar aos cobradores de imposto, entregar, né, por ele, pela parte que lhe cabia pagar imposto, e pelo próprio Jesus. Então ele fez com que Pedro encontrasse uma saída, né, e tivesse como pagar, porque a maioria das pessoas eram pessoas que realmente trabalhavam para comer, pelas outras leituras que a gente vai vendo aqui, para comer, para se manterem, e tinham que guardar as pequenas economias que conseguiam guardar, eles tinham que pagar ao rei, né? Tinha um tributo a pagar ali, por eles estarem ali, pela vida deles, né? Enfim, era um imposto, né? Que era coletado de tempo em tempo. Vamos para o seguinte, o 27º. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Este ou seus pais? Jesus lhes respondeu: Não foi este quem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isso, cuspido na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disseram-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Mais um milagre de Jesus na cura de um cego. Dessa vez, de um cego de nascença, onde Jesus disse sim que não era um castigo, porque não havia pecado nem de seus pais e nem dele, mas que se fizesse, se manifestasse a obra de Deus nele, para ele ter entendimento sobre algumas coisas.